Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nesse vídeo nós fazemos o comentário da revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando esta lição, que você já viu diversas vezes neste canal, lição comentada pelo pastor Ezequias Soares, que vai tratar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já vimos muitas coisas importantes, como a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano redentor, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, e agora a lição número 9, vivendo o fervor espiritual. Todo esse conjunto tratado, e você tem aí todos esses vídeos que nós publicamos, eles vão estar tratando desses temas dentro do contexto pentecostal, clássico, o pentecostalismo, vivenciado pela Igreja Assembleia de Deus. Muito bem, e que certamente essa lição vem para corrigir algumas distorções que ao longo do tempo vão se inserindo, e daqui a pouco nós estamos vivendo um pentecostalismo desvirtuado das suas origens, da sua originalidade. Muito bem, então, queridos, a lição de hoje será a lição número 9 para 28 de fevereiro de 2021, vivendo o fervor espiritual. Entenda-se aqui esse fervor espiritual como ser cheio do Espírito Santo, uma das vertentes do ser cheio do Espírito Santo. Quando nós falamos vivendo o fervor espiritual, nós estamos falando de vibração, estamos falando de uma vida espiritual, cheia de vida realmente, um pentecostalismo, uma vida espiritual com entusiasmo e com vivacidade. Então, não admite-se que alguém, na presença de Deus, vivenciando a glória de Deus, esteja como um defunto na presença de Deus, não externe esta alegria e esta emoção de estar vivendo esta alegria do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós admitimos que alguém lá na arquibancada do clube, assistindo uma partida de futebol, muitas vezes arranca os cabelos da cabeça, grita, pula, balança a bandeira e tudo mais, e às vezes a gente servindo a Deus com alegria, certeza de salvação e tantos benefícios que o Senhor tem nos feito, a gente ficar como um parasita, ali paralisado e muitas vezes sem manifestar a verdadeira alegria do Espírito Santo. Nós somos pentecostais e no pentecostalismo há essa demonstração de uma alegria que inunda todo o nosso interior. E a gente não tem nenhum problema em demonstrar esta alegria. Então, nossa lição, o texto áureo nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, conforme Efésios 5,18. A verdade prática nos diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 5, do versículo 15 a 20, que nós passaremos a ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição ela dispõe de uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre a importância da devoção pela palavra
e oração, que nós trataremos nos nossos tópicos. O segundo tópico vai tratar sobre a importância em manter-se cheio do Espírito Santo, também vamos comentar. E o terceiro e último tópico, vigilantes contra a frieza espiritual. E por fim, então, uma conclusão. A nossa introdução vai dizer: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então, meus queridos, nós comentamos a lição sempre em 10 tópicos. Para você que está conhecendo o canal pela primeira vez, assista até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Clique aí no like, que você ajuda o canal. Faça o seu comentário dizendo a cidade de onde você está comentando e compartilhe esse vídeo. Se você achar interessante, né, é um modelo, creio que único, né? Nós comentamos esta lição ou todas as lições em 10 tópicos, visando complementarizar a sua aula, o seu aprendizado, o seu estudo. Então, nós enumeramos tópicos aqui que vamos buscar também esses apoios na nossa lição. Tópico número 1, cheios do Espírito Santo como produto do devocional. Veja que isso está sendo comentado no tópico 1, subtópicos 1 e 2, onde vai falar da devoção e da oração e a palavra que estão inclusas nesta devoção. Então nos diz aqui: o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, dentro dessa devoção, nós temos que a leitura da Bíblia, a oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. E aí nós temos no subtópico 2, falando um pouco da oração e falando um pouco da palavra. Mas aqui já deu para os irmãos entenderem que esse fervor espiritual, esse ser cheio do Espírito Santo, também está aliado ao estudo da palavra, a oração, o jejum, a frequência aos cultos. Porque quando nós vamos nos afastando disso, nós vamos, irmãos, esfriando espiritualmente, já é o oposto. Então, alguém dizia: ou a Bíblia te afasta do diabo, ou o diabo te afasta da Bíblia. Então, quando nós ficamos enfastiados em relação à palavra, quando nós já não temos mais a alegria de ir ao culto lá na igreja, quando nós não temos mais disposição para orar, marca-se uma consagração, a pessoa, não, se eu for minha cabeça vai doer e tal, e a gente vai se afastando dessas coisas. Então a gente começa a deixar de alimentar o espírito para alimentar a carne, porque nós vamos compensar. Então a pessoa se afasta da palavra, mas se aprofunda, né, no WhatsApp, se aprofunda no Facebook, no Instagram, no cinema, no teatro, nos passeios e tudo mais. Daqui a pouco está um ocioso espiritual. Não quer mais ir ao culto. Cadê o irmão no culto? Não, pastor, ele foi hoje passear no shopping, ele foi para a casa da namorada, ele foi visitar parente e tudo mais. Então, queridos, quando nós nos afastamos da palavra, nos afastamos da oração, nos afastamos dos cultos, nos afastamos da comunhão com os irmãos, você já pode assinalar: fulano está frio espiritualmente. E é batata, irmãos. Está frio mesmo. Daqui a pouco o irmão começa a aparecer de 15 em 15, daqui a pouco de 20 em 20, daqui a pouco só aparece no dia da ceia, daqui a pouco é uma ceia e outra não, e daqui a pouco está afastado. Então, esse ser cheio do Espírito Santo, obviamente, nós dependemos de Deus, do Espírito Santo, que enche o crente. Mas nós também temos o cultivo. Temos um devocional, que esse devocional fala de lugar secreto, onde a gente se fecha com Deus lá. Jesus diz: quando vocês orarem, não vão para as praças, entrem no quarto, no seu lugar secreto, e orem em secreto, e o seu Pai Celestial vê. Isso fala de intimidade e fala da nossa comunhão pessoal com Deus. Então, irmãos, não há fervor espiritual,
né? Ser cheio do Espírito, afastados do devocional. Então, nosso primeiro tópico é cheios do Espírito Santo como produto ou como resultado de uma vida devocional. O segundo tópico que nós enumeramos aqui é cheios do Espírito para testemunhar de Jesus. Então, por incrível que pareça, o diabo entra, irmãos, em brechas que nós não imaginamos. Nós acredito que às vezes a pessoa está querendo demonstrar fervor espiritual apenas por uma vaidade, para que as pessoas digam que ele é cheio do poder, que ele é usado, é um vaso nas mãos de Deus. Então, às vezes a pessoa, no serviço, no trabalho para Jesus, ele se envaidece. Tem gente que consegue se envaidecer da própria humildade. Então, não é fácil. Então, cheios do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, que é um enchimento do Espírito Santo, e vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, nós testemunhamos de Jesus. Veja que Atos 1, a partir ali do versículo 6 ao versículo 8, os discípulos perguntam a Jesus e dizem assim: Mestre, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus está no monte, irmãos, já para subir, ser assunto aos céus. Jesus disse: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas agora eu vou dizer o que é fundamental. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai para Mateus 28, ali já o final do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus diz, Ele me diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus diz, é-me dado todo o poder, ele não queria simplesmente demonstrar que o poder está em suas mãos. Ele estava com esse portanto, ele estava dizendo, eu tenho poder e vou dar poder a vocês para testemunharem do Evangelho. Então, o enchimento do Espírito, irmãos, leva necessariamente ao testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo no dia que eles foram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo em Pentecoste, veja que Pedro se levanta e diz: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 9ª hora do dia. Esses homens não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é isso. E Pedro entra com a palavra, e faz um discurso extraordinário que aproximadamente 3.000 almas se entregaram para o Senhor. Então, é resultado, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de fervor espiritual, leva o crente a testemunhar de Jesus. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Primeiro falamos cheios do Espírito Santo como produto, resultado do devocional. Segundo lugar, cheios do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Você vai ver lá Atos, capítulo 1, versículo 6 a 8, Atos, capítulo 2, e você vai ver aqui a leitura de segunda-feira, em Atos 4, de 7 a 9, cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Vamos então para o nosso terceiro tópico, que diz: cheios do Espírito Santo para uma vida fervorosa. Aí, irmãos, nós estamos falando da vibração, Nós estamos falando do ânimo, do entusiasmo. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, não é um crente apático, Um crente que termina o culto, parece que ele não entrou na igreja, já saiu, já vai embora, não fala com ninguém, não abraça ninguém, não sorri para ninguém, está assistindo um culto, não tem coragem de dizer um amém, não tem coragem de dizer um glória a Deus, aleluia. O nosso culto, nós estudamos na lição passada, a liberdade. O nosso culto na Assembleia de Deus, quando nós oramos, toda a igreja ora junto. Mas hoje nós já estamos assim, um irmão orando e os outros parecem tudo calado, ouvindo. Não é o nosso costume. Ah, pastor, como é que Deus entende aquele monte de gente falando tudo coisa diferente? Ele entende. A nossa oração é uma oração coletiva. A Assembleia de Deus nasceu assim, tem mais de 100 anos assim. Então nós vamos ter o nosso particular para a gente fazer a nossa oração. A hora da oração na igreja é todo mundo junto e Deus tem operado no nosso meio. Então uma vida
cheios do Espírito Santo para uma vida fervorosa, uma vida com vibração, com entusiasmo, com vivacidade, né? O crente, ele vai ao culto, irmãos, e a sua presença participativa, ela é perceptível por todos, né? Ele está ali cultuando a Deus. Você pode levantar suas mãos para o alto, você pode adorar, você pode dar um glória a Deus. Obviamente que a gente trabalha com equilíbrio, você não vai ficar gritando, não é, na frente do pregador, não é, porque o pregador está pregando e a mensagem dele tem que ser entendida. Mas ali, reverentemente, você glorifica o nome do Senhor, você participa, você vibra, você chora na presença de Deus. Não é? Nós íamos para os nossos cultos, irmãos, não é saudosismo. Eu aceitei Jesus em 78, peguei a década de 80, né? Quando os bancos na igreja, aqueles banquinhos com aquelas tirazinhas, embaixo do banco ficava poças de lágrimas. Os crentes levavam um lenço para a igreja. Eu me lembro de levar 2 lenços, porque um ficava ensopado, pegava o outro. Não é? Que saudade, né? Vamos voltar a nos derramar perante o Senhor, né? Nós somos pentecostais, então, cheios do Espírito Santo para uma vida fervorosa. Vai testemunhar de Jesus. Nós não estamos mais no tempo da reza, no tempo da procissão, não. Nós vivemos um novo tempo. Então, agora, nós somos fervorosos, cheios do Espírito Santo, né? Temos a alegria de Deus dentro de nós, né? E isto se exterioriza. Então, não pode ser aquela coisa morta, apagada, não é? Não, uma vida fervorosa, né? Com vibração. 4º lugar, cheios do Espírito Santo como cultivo contínuo. Nós vamos lá para o subsídio didático pedagógico, né? 4º ponto, subsídio didático pedagógico. Olha, lá no meio diz assim: mais do que um momento de êxtase espiritual, uma prática cristã fervorosa se evidencia por meio da prática da devoção diária e na relação interpessoal, ou seja, na relação com as pessoas. Veja só, este relacionamento, né, com Deus, este relacionamento com a igreja, este relacionamento no culto, ele não é algo estático, que acontece no momento e não tem continuidade. A proposta é que esse ser cheio do Espírito seja um cultivo contínuo. A cada dia nós vamos cultivando isso, buscando, né? A madeira que queimou ontem pode ser a madeira de hoje. A gente precisa continuar. Você já viu como é que é um fogo? Existe uma churrascaria em São Paulo que diz que o fogo está aceso há mais de 100 anos. A família não deixa apagar. Por que não apaga? Porque sempre alguém está ali colocando lenha, né? Então, essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Você vai ver aqui no tópico 2 e subtópico 2. Então, algo que nós cultivamos dia a dia. Eu oro hoje, tenho que orar amanhã, tenho que orar depois de amanhã. Eu leio a Bíblia hoje, tenho que ler amanhã, tenho que ler depois de amanhã. Eu sou frequente hoje, tenho que continuar frequentando. Por isso que Paulo disse aos Coríntios assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não é? O que é constância, irmão? É o que permanece. Então, esse ser cheio, os discípulos ali, quando receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, eles não ficaram somente com aquilo, eles continuaram buscando esse enchimento. Né? É algo que você tem que estar sempre se reabastecendo para a glória do nome de Jesus. Ainda no tópico 2, bem no iniciozinho dele aqui, né, vai dizer: a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheios do Espírito Santo significa, olha aí, reacender
a chama do Espírito. Então vamos dizer que a brasa está lá e você tem que estar constantemente soprando para que não junte cinza nesta brasa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quinto lugar, nós vamos falar aqui cheios do Espírito Santo como contraposição à embriaguez. O textuário diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta palavra, irmãos, era muito ampla. Não é simplesmente, olhe, não beba o vinho que você fica embriagado, mas você se encha do Espírito Santo. Não é simplesmente isso. Nós podemos ampliar, não é? E dizer o que nos embriaga. Quantas coisas que são meros prazeres humanos e que a gente vai se embriagando. Eu tinha um pastor, mudando aqui um pouco o foco, que ele dizia que quando ia para o culto de ensino, ele não gostava de atender ninguém assim, porque às vezes ele ouvia o caso de alguém e coincidia de na mensagem, né, um tópico ali parecer com aquele caso, e o irmão dizia, o pastor já está abrindo a confissão. Então ele dizia que não gostava de ir para o púlpito embriagado, ou seja, já com preconceitos formados, né? E muitas vezes a gente fica embriagado com muitas outras coisas. Às vezes a gente fica embriagado com os prazeres desta vida, né? Com as coisas que são boas e são sedutoras, mas que nos desvirtuam do verdadeiro caminho. Então, o vinho, tanto no Antigo Testamento como no Novo, na cultura judaica, né, o vinho significava alegria. Você veja que naquele casamento, nas bodas de Caná, quando faltou o vinho, Maria procurou Jesus e disse, meu filho, olha, acabou o vinho. E se acabou o vinho, acabou a festa. E se acabou a festa, acabou a alegria. Então tem que providenciar vinho, porque sem vinho não tem alegria. Então havia uma valorização muito grande do vinho nas festas, na cultura judaica, porque simbolizava então a alegria. Aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, é uma alegria que promove muitas vezes contenda, briga, guerra, morte. Mas ao invés disso, já que vocês querem uma satisfação pessoal, uma alegria, enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse ser cheios do Espírito Santo como uma contraposição à embriaguez. E aqui me fez lembrar de um pregador muito famoso aí da década de 80, que ele estava num avião, e no avião serve muita coisa, né? E chegou a aeromoça e perguntou se ele queria uísque. Aí ele olhou para a aeromoça e disse, não, eu não quero uísque porque eu já estou embriagado, né? Ele estava falando, estava cheio do Espírito Santo, né? Isso na pregação assim foi maravilhoso, né? Eu não quero uísque porque eu já estou embriagado, mas embriagado do Espírito Santo. Ok, queridos, vamos então para o nosso sexto ponto. Nós vamos andando, esses tópicos você pode trabalhar melhor, né? Sexto lugar, cheios do Espírito Santo para frutificação. Aqui eu falo de serviço. Vamos ver no terceiro tópico desta lição, tem um comentário aqui interessante. Diz assim, você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Aqueles diáconos, eles teriam atividades na igreja. E para essa atividade, deveriam ser cheios do Espírito Santo. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. Primeiro, o testemunho transbordante. Segundo, a vida de gratidão e de submissão. Não é? Então, queridos, dentro desse testemunho transbordante, eu posso incluir aqui o serviço. Não é? Uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, sempre é uma vida produtiva na casa de Deus. Você não tem uma pessoa cheia do Espírito Santo que fique estagnada na casa de Deus. Ah, pastor, mas ninguém me dá uma atividade, ninguém lembra de mim. É porque nós somos muito apegados a destaque, a cadeira, a posição, essas coisas.
mas nunca faltou trabalho para quem quer trabalhar na obra de Deus. Nunca faltou. Eu louvo a Deus, irmãos, que o seu trabalhar para Deus não depende da instituição, não é? Vamos dizer que eu não tivesse ligado a nenhuma instituição. Eu sou proibido de visitar os irmãos? Não. Eu sou proibido de ir na praça e pregar o evangelho? Não. Eu sou proibido de distribuir folheto? Não. Eu sou proibido de visitar um enfermo no hospital? Não. Então, todo o trabalho que você faz para Jesus não depende de você estar preso à instituição. Ah, se eu não fizer na instituição, não faço mais nada. Não, você pode trabalhar para Deus. Quem quer trabalhar para Deus, quem está cheio do Espírito Santo, vai aparecer e muito serviço. É por isso que nós temos pessoas que estão hiperlotadas de atividade na igreja, irmãos que têm 3, 4, 5 atividades, e irmãos que não têm nenhuma e diz que a igreja não dá oportunidade para ele. Se a igreja não dá, cave a oportunidade. Então, queridos, cheios do Espírito Santo para frutificação, e essa frutificação, tanto do seu testemunho pessoal, como já falamos, na transmissão do Evangelho, como também no serviço. Nós fomos chamados, né, para a salvação e fomos chamados, irmãos, para uma missão. Ninguém foi chamado para o ministério da inutilidade. Todos foram chamados para trabalhar para Jesus. Vamos ver o subsídio didático-pedagógico. Ele veio muito bom e tem algumas instruções aqui. Então diz assim: as principais práticas de devoção na vida diária do crente, oração, leitura da Bíblia, jejum, frequência aos cultos de ensino e públicos, frequência a reuniões de oração e tudo mais, né? O nome disso é envolvimento. Então, tudo isso nós fazemos, e mais as atividades ministeriais da igreja, quando estamos cheios do Espírito Santo. Então, você pode depois ler a parábola dos talentos, onde foi dado talentos diferenciados a cada um, e todos tiveram que prestar conta no final. Eu recebi talentos e você recebeu talentos também, que um dia iremos prestar conta para o Senhor. 7º lugar, cheios do Espírito Santo no demonstrativo de uma vida sábia. Vamos para o tópico número 1 e o subtópico 3. Cheios do Espírito Santo no demonstrativo de uma vida sábia. Uma vida com sabedoria demonstra também uma pessoa cheia do Espírito. Então vamos lá, 1.3. Nos diz assim a palavra: o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. A Bíblia diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Mas embaixo vai dizer: devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, que é um mundo nécio. Uma marca do crente cheio do Espírito Santo, irmão, é sabedoria. A gente precisa ter sabedoria. Sem sabedoria, como você vai desenvolver os dons espirituais? Né? Às vezes a gente diz: o irmão é tão cheio, mas não tem nem um pouco de sabedoria. É algo assim meio contraditório, né? Porque o Espírito de Deus, ele não é espírito de confusão. Tá, irmãos? Então, alguém cheio do Espírito Santo acompanha essa vida cheia do Espírito Santo, sabedoria. Né? Sabedoria, como andar, como proceder, como fazer o seu devocional, como responder, como ensinar, enfim, uma série de coisas. Nós precisamos, então, estar ligados nisso aí. Uma vida sábia. Você lê o livro de Provérbios, que é um livro que todos nós temos que ler. Os irmãos sabem, né, abrindo aqui um parênteses, nós estamos no desafio, não sei se você já está, mas nós estamos no desafio de, em 2021, lermos a Bíblia toda.
E lendo, você vai passar em Provérbios, né? Então, você que vai entrar nesse desafio, eu estou recebendo mensagens aqui nos nossos vídeos, né, já de pessoas engajadas. Olha, pastor, estou no desafio. E eu quero, no final do ano, para a glória de Deus, ler aqui uma relação de irmãos de todo o Brasil e, quiçá, do mundo, que participaram da leitura da Bíblia. Então, lendo a Bíblia, você vai ler livros de sabedoria, né? Você vai ler Jó, vai ler Salmos, vai ler Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E Provérbios é um livro de sabedoria que fala exaustivamente sobre sabedoria. Então, queridos, cheios do Espírito Santo como demonstração de uma vida sábia. Que Deus nos encha do seu Espírito Santo e de sabedoria. 8º lugar, cheios do Espírito Santo, mais que batismo no Espírito Santo. Então, o que é que nós queremos dizer? Alguém foi batizado com o Espírito Santo e recebeu aquela carga de poder, aquele entusiasmo, aquela coisa toda. Domingo, segunda-feira, ele não tem coragem de falar de Jesus para ninguém, ele não tem ânimo de ir para a igreja, a Bíblia dele vive fechada direto, ele não abre a Bíblia e tal. Nós queremos colocar aqui que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que batismo com o Espírito Santo, apesar que batismo com o Espírito Santo é um enchimento do Espírito Santo. Vamos ver o tópico 2 e subtópico 3, que diz assim: não confundir com o batismo no Espírito Santo. O quê? Não confundir com o batismo com o Espírito Santo uma vida de fervor espiritual e uma vida cheia do Espírito Santo. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro não estava sendo batizado ali com o Espírito Santo, mas ele, cheio do Espírito Santo, estava testemunhando. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, lá em Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio e tal, mas estou vivendo assim uma vida apática. Então peça a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha de fervor espiritual, que aquilo que aconteceu dia tanto de julho de 2020, aquilo que aconteceu na festa da mocidade, aquilo seja contínuo na minha vida e que se extravase na frutificação. Muito bem. 9º lugar e penúltimo lugar, cheios do Espírito Santo para edificação pessoal e da igreja. Hoje eu conversava com um irmão por telefone e eu dizia assim: olha, todas as bênçãos que Deus manda para nós, Ele não manda simplesmente para nós. As bênçãos de Deus, elas devem passar por nós. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que Deus te dá, você tem que repartir com os outros. A bênção passa por você e transborda para a vida das pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo, obviamente que vai edificar a sua vida. Você vai se sentir mais entusiasmado na obra de Deus, mais animado para ler a Bíblia, mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pelos cultos, O culto é 7 horas da noite, mas 5 horas da tarde você já está tomando banho. O que é, meu filho? Não, eu vou à igreja, mas está cedo. Não, mas eu estou com vontade, estou com sede de ir para a casa de Deus. Então, edificação pessoal é quando esse enchimento trabalha o melhoramento espiritual da minha vida. Mas também esse ser cheio é para a edificação da igreja. Então, eu sempre digo na igreja: ninguém nunca estará tão vazio que não tenha algo
para partilhar com os outros. Então, meu filho, você não pertence a uma igreja, a uma comunidade, a um grupo religioso, simplesmente para você ir lá usufruir do que aquele ambiente proporciona, aquela igreja, aquela denominação proporciona. Não, você está lá para receber, mas também para doar, não é? Doar em todos os sentidos. Então, eu sou cheio do Espírito Santo para minha edificação pessoal e para a edificação da igreja. Porque eu, como um crente avivado, fervoroso, cheio do Espírito Santo, eu vou ser uma peça de contribuição na igreja. Nós temos muita gente reclamando da igreja, vou sair da igreja, vou para outra igreja, porque essa igreja é ruim, esse culto aqui está desanimado, não é? Mas às vezes é você que está desanimado, não é? Na realidade, quem está com defeito é você, não é a igreja. Nós vamos à igreja levando a nossa brasinha, falamos em lições passadas aí. Leve a sua brasa, tire toda a cinza e leve, e ela lá vai aquecer um pouco. E se cada um levar uma brasa, nós teremos certamente uma grande fogueira. Então, cheios do Espírito Santo para edificação pessoal e da igreja. E em último lugar, meus queridos, cheios do Espírito Santo para uma vida de humildade. Vamos ver aqui no subsídio da vida cristã, que está aqui mais à frente na página 66, que diz assim: ouça a terceira marca do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Creio que a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito é o quebrantamento e a humildade. Quando você leva a palavra de Deus a certas pessoas, elas ficam ofendidas. Outras dizem: ah, não concordo com você. E muitas não se deixam ensinar. Mas quando estão cheias do Espírito Santo mesmo, também estarão dispostas a aprender. Você pode falar em muitas línguas, mas se não tem um espírito pronto para aprender, eu pergunto, que tipo de espírito você tem? Se você tem o Espírito de Deus, irá questioná-los com mansidão, num tom fraterno. Ao invés de ficar ofendido e sair zangado, você chegará até o professor com um espírito dócil, é no caso daquele que vai perguntar ao professor, com um espírito dócil e cortês e dirá: talvez eu não tenha entendido muito bem o Senhor ou não tenha captado o sentido, né? Irmãos, nós estamos estudando na igreja sobre o Sermão da Montanha, que demos agora uma interrompida, mas estávamos estudando sobre o Sermão da Montanha. E eu encerro minha fala dizendo que o Sermão da Montanha começa com a bem-aventurança da humildade de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu disse à igreja: olha, irmãos, a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Você não consegue me dizer uma virtude que antes dela não venha a humildade. Então, a humildade é fundamental. Nós podemos dizer aqui categoricamente, um crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente humilde. Até porque um crente cheio do Espírito Santo foi alguém que se encontrou com a glória de Deus. E quem se encontra com a glória de Deus, fatalmente verá que é um caco, que precisa de Deus, que sem ele nada pode fazer. Meus queridos irmãos, por hoje é só, nós ficamos por aqui, não é? Ore por nós, não é? Nós estaremos nos submetendo a uma cirurgia. Eu já estou aqui, faltando amanhã eu viajo para segunda-feira fazer a cirurgia. Estou gravando antecipadamente essas lições para que você não fique sem um material aí para estudar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva. Aí não esqueça de clicar na mãozinha para dar o like. Faça seu comentário, é muito bom ouvir você dizer alguma coisa. E compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos. Eu creio que vai ajudá-los no estudo e no desenvolvimento da escola dominical. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.